papo hoje aqui é sobre mudança. Mas a história hoje, eu quero te contar uma historinha hoje, sabe? Uma história muito legal. Mas eu queria antes que você pensasse aqui numa coisa. Tem algumas coisas que você quer muito mudar, mas que você ainda não mudou, ou porque não quis, ou porque não conseguiu, ou porque talvez você esteja dizendo que não consegue mudar. Tem coisas na sua vida que você gostaria muito que fossem diferentes, mas que você ainda não tomou não só a decisão, mas o compromisso necessário para mudar. E aí você fica se perguntando, por que eu não consigo mudar? Deixa eu te contar uma historinha que eu ouvi hoje pela manhã, muito interessante nas minhas reflexões, né, matinais. E diz que um cara estava sentado em casa, na varanda, e fumando, né? Ele era fumante, e estava lendo o jornal. E quando ele menos espera, entra a filhinha dele, de 5 anos, filha que ele amava, desesperadamente, e ela entra chorando, dizendo, papai, eu estou muito triste, muito triste. E ele perguntou, mas por que você está triste, minha filha? Porque o senhor vai morrer. Eu disse, eu vou morrer? Mas que história é essa, filha? Onde é que já se viu? Por que você está dizendo isso agora? Sim, o senhor vai morrer, papai, eu não quero que o senhor morra. Eu disse, minha filha, de onde é que você tirou isso? Por que você está colocando essas coisas na cabeça? O papai está aqui contigo, não vai morrer. Vai morrer sim, papai, porque o senhor está fumando e o senhor vai morrer, e eu queria que o senhor visse os meus filhos, eu queria que o senhor me visse casando e tendo os meus filhos. Naquela hora, naquele instante, caiu a ficha para ele. E ele não tinha mais o que fazer. Naquele exato momento, ele tomou uma decisão, e ele tomou essa decisão não pensando nele, mas pensando na filha. Já viu quantas vezes a gente toma decisões muito mais preocupados com aquelas pessoas que a gente ama do que com a gente mesmo? Não tem problema isso, desde que essa decisão seja uma decisão positiva. E naquele momento ele disse, nunca mais, nunca mais. Às vezes, tudo que a gente precisa para mudar é sentir a dor de não mudar. E às vezes a gente precisa criar esse cenário, a gente precisa começar a parar de racionalizar, de intelectualizar, de relativizar as coisas. Eu passei por um processo de mudança muito grande agora, eu queria compartilhar rapidamente com você. Eu emagreci muito, hoje eu estou aqui entre 19 e 20 quilos mais magro do que eu estava em dezembro. E eu por muito tempo racionalizei. Eu queria sair da condição de sobrepeso, né? Eu não estava obeso, mas eu estava com sobrepeso. Eu queria sair dessa condição, mas por muito tempo, por muitas vezes eu racionalizei isso. Eu tinha consciência de que era melhor que eu ficasse magro, mas eu não queria pagar o preço. Eu talvez não estivesse sentindo a dor necessária, e realmente eu não sentia. Foi quando eu mudei meus padrões mentais e comecei a realmente contar para mim a história verdadeira. E a história verdadeira era, número 1, eu precisava querer muito uma razão, ter muito uma razão muito forte para querer passar por todo o processo, porque nenhum processo desse é um processo fácil de mudança. E para mim foi colocar na minha cabeça de que eu não quero julgar você, tá? Você tem sua vida, você faz o que você quiser com a sua vida, mas para mim, eu queria só que você respeitasse isso. Para mim, ser gordo era uma derrota muito grande. Estar acima do peso era uma derrota muito grande. Para mim mesmo. Porque era como se eu não conseguisse provar para mim mesmo que eu não tinha disciplina suficiente para me manter magro. Segundo, porque eu coloquei na minha cabeça que pessoas magras, elas vivem mais. Eu queria muito viver muito. Eu quero muito viver muito. Eu quero muito viver muito e com qualidade. E eu não quero morrer. Eu lembrei de mim nessa historinha exatamente por causa dessa situação que a filhinha entrou e eu comecei a me lembrar mas eu comecei a criar na minha mente a quantidade de coisas que eu posso fazer e que eu posso experimentar, vivenciar, ter o prazer de vivenciar, se eu porventura viver muito. E eu precisava fazer alguma coisa por isso. E foi sentindo essa dor que eu tomei essa decisão, sentindo a dor de que se eu não mudasse, eu poderia comprometer tudo isso. Então, eu sentia vergonha quando as pessoas chegavam e diziam, né, o cara tá gordo, e eu comecei a lembrar do prazer que eu sentia quando eu estava magro, e isso já fazia um certo tempo, e as pessoas chegavam e diziam, pô, cara, tu tá sempre em forma, né? E eu comecei a dizer isso para mim mesmo, eu comecei a colocar isso como sendo um objetivo para mim. Então, essa mudança começou por dentro.
E aí eu fico me perguntando para você, o que você tem na sua vida que você gostaria muito de mudar, mas que você ainda não conseguiu? Seja com o seu corpo, seja nas suas relações pessoais, seja na sua vida profissional, seja na sua relação com Deus, na sua relação, na sua prática religiosa, qualquer que seja ela. O que você queria mudar muito que você ainda conseguiu? Talvez o que esteja lhe faltando é essa alavancagem, é essa mudança de padrão. A primeira coisa que você precisa mudar são os teus padrões, as histórias que você está contando para você. Porque eu tenho absoluta certeza que 99% dos fumantes, eles têm consciência racional, intelectual, de que o fumo faz mal. Mas eles não tomam a decisão, eles não assumem o compromisso e não começam a agir nessa direção. Por quê? Porque primeiro não tomaram a decisão, e muitas vezes essa decisão precisa ser tomada a partir de uma dor. Não é só da consciência, é do momento, é da emoção de sentir aquela dor, é imaginar, é fazer uma projeção e imaginar que eu vou perder as experiências positivas, o prazer e a alegria de poder estar com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo, com as pessoas com quem eu amo, porque eu não estou tomando a decisão necessária de abrir mão disso que me faz mal e que vai me impedir de chegar nesse sonho, nessa projeção que eu estou fazendo para mim. Então, às vezes a gente precisa sentir essa dor para a gente conseguir assumir esse compromisso. Chega. Assumir o compromisso é chega. Tomar a decisão antes é você dizer para si mesmo, é você criar essa situação para si mesmo, onde você enxerga que isso não é para mim. Quando você diz isso não é para mim, eu não vou mais fazer isso, e aí você assume o compromisso, chega, toma uma primeira decisão, toma uma primeira resolução, faz uma primeira coisa, dá um primeiro passo, o primeiro passo que seja, e aí depois mantém isso aí com perseverança, sempre contando a mesma história para você, a mesma história que lhe faz sentir dor se você não perseguir nisso, se você não continuar nisso. Percebem como que você pode mudar esse padrão e fazer essa alavancagem? Tomara que isso seja útil para você. Tomara que isso possa ser de alguma valia para você. Experimenta fazer isso. Procura a dor que você vai sentir se você não mudar. Procura saber o que é isso. E também procura o prazer, porque você precisa substituir aquelas coisas que você faz hoje que te dão prazer por outras que podem te dar prazer. Vou te contar uma história bem rapidinho. Sabe o que me dá prazer hoje? Todas as vezes que eu como bem pouquinho, uma porção bem pequenininha e mastigo muito, a minha mente recebe um comando, ela recebe uma mensagem que solta dopamina. Sabe por quê? Porque agora o meu padrão é esse, o meu padrão é disciplinado, é aquele que come bem pouquinho e bem devagar, mastigando muito. Entendem que eu mudei o padrão e mandei essa mensagem para mim, fiquei agora acreditando nisso, e isso para mim é uma verdade, que se eu não fizer isso, o meu cérebro imediatamente... Gente, um dia desse eu cuspi fora, desculpa eu estar falando isso, mas eu cuspi fora um pedaço que eu coloquei grande demais porque eu estava no piloto automático. Cuspi, imediatamente o cérebro rejeitou aquilo ali, ele reconheceu aquilo ali, ele representou aquilo ali para mim como uma coisa extremamente repugnante e eu joguei fora imediatamente. Por quê? Porque eu mudei o padrão. Eu mudei o padrão. Para mim hoje me dá um prazer enorme não comer muito, me dá um prazer enorme comer muito devagar. Percebe então que nesse processo de mudança, depois que você internaliza essa dor e sente essa dor, você precisa encontrar pequenas coisas para substituir aquelas que antes te davam prazer. Porque muitas vezes é por isso que você não quer abrir mão, porque aquilo te dá algum prazer. Às vezes é uma coisa absurda, você não muda uma situação por causa do prazer de se manter estável nela. Não, eu não vou mudar não, é ruim. Mas vai que piora. Já viu gente que é assim? Não, eu não vou mudar porque pode ser que alguma coisa diferente aconteça que seja pior ainda do que o que está. Isso te dá prazer, o prazer da certeza, o prazer da estabilidade, e você precisa romper com isso, você precisa começar a mudar esse padrão, e às vezes para mudar esse padrão você precisa de uma alavanca, e essa alavanca é sentir a dor de permanecer medíocre, a dor de permanecer da mesma forma. Percebem como é que é a coisa? Então, não é só com uma pequena fala dessa que a gente vai resolver tudo, mas eu espero que ela possa te inspirar a começar um processo de mudança contínuo, permanente, para melhor, para uma versão melhor do que você pode ser, tá bom? Valeu, fica com Deus, viva, bom dia!